Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui mais uma semana para meditarmos na palavra de Deus e é um prazer poder estar aqui com você neste momento tão gostoso em que nós compartilhamos a palavra do Senhor. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas e assim nós abençoamos as pessoas. Também quero te pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito neste canal, nessa jornada de lições, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que toda vez quando eu colocar um vídeo novo, você possa receber as notificações e estar conosco nessa jornada. Vamos então à nossa meditação de hoje? Para a meditação desta semana, eu gostaria de estar falando sobre a passagem do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Então, qual que é a nossa pergunta para essa semana ou para a lição de hoje, né? Eu sempre gosto de falar para a jornada de hoje. A pergunta de hoje para nós é o seguinte: quantas vezes você já passou por aquela situação assim, que as pessoas falavam assim para você? Ai, você é criatura, você não é filho de Deus, você não é filha de Deus, né? Então a pergunta é nesse dia, você é filho ou você é criatura? Né? Então nós vamos estar discorrendo sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês Lucas 15, porque eu achei muito interessante na passagem do filho pródigo, quando fala, né, aquilo que aconteceu. E é interessante que antes de falar sobre o filho pródigo, nós precisamos entender o contexto, né? E entender o que levou Jesus a falar sobre o filho pródigo, né? Mas vamos lá. Lá em Lucas, no capítulo 15, vai falar primeiro sobre a parábola da ovelha perdida. Eu não vou estar lendo para ganharmos tempo, vou estar só discorrendo. E depois vai falar sobre a dracma perdida. Então, antes de Jesus entrar, né, no filho pródigo, Jesus já está falando sobre uma ovelha perdida e sobre a dracma perdida. Então, nós percebemos que no começo do capítulo 15, as pessoas que se aproximavam de Jesus, né, para ouvir a mensagem de Jesus, eram multidões, né? Então, a palavra de Deus fala assim que achegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Olha que interessante. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, primeiro detalhe, nós vemos que o que se aproximava e quem se aproximava de Jesus eram quem? Os publicanos e os pecadores. E os fariseus e os escribas, eles criticavam o fato de Jesus conversar com eles, né? Então, de primeiro momento aqui, a gente identifica o quê? Que quem ouvia Jesus era quem? Era publicanos e pecadores. Então, Jesus, ele propõe essa parábola mostrando o quê? Mostrando que quando nós não temos o entendimento de quem ele é e de quem nós somos, ele nos dá e nos compara como uma ovelha e como uma dracma. Então, isso é importante ficar bem claro. Por quê? Porque quando nós não temos ainda um entendimento sobre Jesus, né? Nós temos só um entendimento superficial de quem é Jesus. Jesus, ele com todo o seu amor, ele nos mostra, né, de uma forma muito clara, ele nos mostra de uma forma muito amável como ele com que ele nos compara, né? Então Jesus, ele nos compara com o quê? Ele nos compara com uma ovelha e ele nos compara com uma dracma. Então vamos lá. Ele nos compara como ovelha e como dracma, por quê? Para que a gente venha entender que nós somos preciosos. Mas como assim, né? Ele me compara com uma ovelha, como uma dracma e eu sou precioso. Nós vamos estar vendo, ao discorrer aqui do nosso estudo, né, dessa semana, sobre criatura e sobre filho, que realmente, quando nós não aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos criaturas. E não sou eu que estou falando isso, tá bom? É a palavra de Deus, que isso fique bem claro. Por quê? Eu enfatizo bastante porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando falam assim, que você é criatura e você não é filho. Mas nós vamos entender que a própria palavra de Deus nos dá a base para compreendermos que antes de aceitar Cristo Jesus, nós éramos criaturas de Deus. E não existe nenhum problema nisso, está tudo bem. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom. E quando Deus fez um homem, Deus falou assim, é muito bom. Tá? Então, é bom ser criatura de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, os mares declaram a glória de Deus, os passarinhos louvam a Deus e são criaturas de Deus. E tá tudo bem. Então, isso precisa ficar muito claro. Nós não temos que nos sentir ofendidos quando as pessoas falam que somos criatura. Eu sou uma criatura de Deus, eu sou filha de Deus. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e passei a ser filha. Mas então, peraí, como eu vou entender, né? Até que ponto eu sou criatura, até que ponto eu sou filha? Às vezes fica tudo muito confuso na nossa cabeça.
Mas eu quero te mostrar hoje, na mensagem de hoje, na jornada de hoje, o cuidado que Jesus teve de mostrar como uma alma é preciosa, como as nossas vidas, mesmo sendo criaturas de Deus, é preciosa para Ele, né? E muito importante. Então eu quero te convidar para esse estudo e quero te dizer, não tenha pressa, porque uma coisa que Deus tem, uma coisa que Deus não tem é pressa. Uma coisa que Deus não tem é pressa, então não tenha pressa, tá? Então vamos lá. Por que é importante a gente entender que primeiro Jesus trouxe a parábola da ovelha perdida e depois Jesus trouxe a parábola da dracma antes da parábola do filho pródigo? Existe uma importância muito grande, uma relevância muito grande para isso. Então nós vamos lá, vamos começar bem do comecinho. Quando Jesus ele fala da ovelha perdida, né, eu acho muito interessante, porque Jesus ele enfatiza ali sobre a ovelha, ou seja, dando a entender que uma vida, né, é muito preciosa diante de Deus. Por que Jesus traz então o exemplo da ovelha? Porque ele mostra que uma vida é preciosa para ele, que uma vida tem importância para ele. Então ele coloca ali a ovelha como uma vida, como uma criatura, demonstrando que nós somos assim antes de recebê-lo como nosso Salvador. Nós somos uma ovelha, nós somos uma vida, nós somos uma criatura. Mas e a dracma perdida? A dracma fala de valor, fala de algo precioso. Olha que interessante. Então Jesus ele fala da dracma para mostrar que nós somos preciosos e que nós temos um grande valor. Ou seja, nós somos uma ovelha, ou seja, nós somos uma vida preciosa para Deus, uma vida que para Ele tem muito valor. Por quê? Porque nós somos comparados a essa ovelha que tem vida e a essa dracma que é valiosa. Então, por que ainda nós não somos filhos? Porque se nós formos ver lá em João, no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 12, vamos lá comigo em João. João, olha o que a palavra de Deus fala lá em João, no capítulo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O que está dizendo aqui veio para o que era seu? Lembra que no começo do capítulo 15 nós ouvimos ali falar que chegavam-se a ele publicanos e pecadores, mas, olha só, os fariseus e os escribas murmuravam. Ou seja, Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus. Jesus veio para os fariseus que conheciam a lei e para os escribas, né, que tomavam conta, que tinham conhecimento também da lei. Jesus veio para esses, mas esses não receberam. E quem se achegou a Jesus? Publicanos e pecadores. E esses publicanos e pecadores são comparados a quê? A uma ovelha, que é uma vida, e a uma dracma, ou seja, eles também são preciosos para Deus. Então aqui em João, no capítulo 1, Jesus fala isso, fala assim que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, porque os seus também eram pecadores, viu? Não se esqueça disso. Mas aqui, demonstrando e trazendo para o nosso contexto, Jesus fala que quem o ouvia era quem? Eram os pecadores, eram os publicanos. E no versículo 12 fala assim, mas, todavia, no entanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, o que eu entendo aqui? Que se aqui está falando, é interessante que lá no versículo 2 de Lucas, olha o que fala aqui, e os fariseus e os escribas murmuravam. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, e o que era seu não receberam. E lá em João 1, fala que eles, por não ter recebido, o que Jesus faz? Jesus fala assim, mas a todos quanto o receberam, ou seja, é a oportunidade, em primeiro lugar, é para todos, é para aqueles para quem Jesus veio e para aqueles para publicano e pecador também. Então, a todos quanto o receberam. Quem estava recebendo Jesus naquele momento? Os publicanos e os pecadores. Eles estavam recebendo a palavra, eles estavam ouvindo a palavra, né? Então, nós precisamos entender, por isso que é enfatizado lá nos versículos 7 e 10 também de Lucas 15, que nós éramos pecadores, tá bom? Lá em Lucas, vamos lá ver, por isso é enfatizado no versículo 7, vamos ver o que está falando. Digo-vos, porém, assim, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui Jesus nos comparando como pecadores. A ovelha é preciosa? Sim, a ovelha é uma vida preciosa. A dracma mostra a preciosidade, né? Que essa vida tem muito valor. Mas isso não nos isenta de ser pecadores. Então isso precisa ficar muito claro, tá bom? Então aqui Jesus fala isso, que a alegria por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de
arrependimento. No versículo 10, Jesus diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nós percebemos aqui 3 coisas importantíssimas. Quando nós não temos o conhecimento de Jesus, ele nos compara como ovelhas, uma vida preciosa, como dracmas, algo de muito valor, tá? Porque uma vida tem muito valor para Deus, e também como pecadores, porque lá em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, fala assim, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então isso precisa ficar claro. Nós somos uma ovelha, ou seja, uma vida, uma criatura. Nós somos uma dracma, ou seja, nós temos muito valor para Deus, né? Mas nós somos criatura, mas essa criatura tem valor. Nós somos pecadores. Por quê? Porque nós estamos separados, nós estamos destituídos. Por quê? Porque quando Adão pecou, todos pecaram. E por todos terem pecado, todos estão separados da glória e da presença de Deus. Não tem comunhão com Deus. Ok? Entendido até aqui? Então vamos para frente. Então toda a vida é preciosa para Deus. Então toda vida, toda ovelha é preciosa. Por quê? Porque ela é uma dracma. Então agora nós podemos entender por que nós somos criatura de Deus e não filhos. Por quê? Jesus ele achou importantíssimo e eu acho maravilhoso, né, a pedagogia de Jesus para que aquelas pessoas, publicanos e pecadores, entendessem que eles eram criaturas, que eles ainda não eram filhos, né? Porque eles ainda não tinham recebido a Jesus como seu Salvador. Então, por eles não receberem ainda Jesus, Jesus primeiro os compara como ovelha, né? Jesus vai com todo jeito, com todo o amor, falando que eles eram uma ovelha. E que quando um pecador, por quê? Pecador, porque eles estavam separados, né, da presença do Senhor, eles estavam destituídos, assim como eu, como você, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, estávamos separados. Eles estavam separados. Então Jesus fala que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, porque esse arrependimento vai fazer com que esta pessoa receba Jesus. Aí sim ela passa a ser filho. Mas de primeiro momento, nessa jornada de hoje, eu queria que você entendesse por que muitas vezes nós falamos que a pessoa ela é criatura e não filho. Você entendeu a importância? Então, na verdade, Jesus nos compara como ovelhas e como dracmas. Ovelha, uma vida, uma criatura criada por Deus. E dracma, uma preciosidade, algo de muito valor. Então, nesse dia, se você ainda não aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é uma criatura preciosa para Deus, uma criatura formada pelas mãos de Deus e detalhada pelo Criador, com emoções, com temperamentos, com seu jeitinho de ser, e que Ele ama. Por quê? Porque Ele te fez assim. Então isso é importante você entender. Mas hoje você tem a oportunidade de aceitar a Jesus e passar a ser filho de Deus. Então para a nossa jornada de hoje, o entendimento que eu quero que você tenha é que nós, quando não aceitamos a Cristo, somos criaturas. Depois que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos. Mas isso vai ficar para a nossa jornada de amanhã. Então não perca, me acompanhe, continue nessas meditações e não se esqueça, tá, de deixar o seu like para a meditação de hoje. É isso. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima jornada de lições.